Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: tudo que não podemos mudar, só nos resta aceitar. Cristo tem uma nova vida para você. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Sempre que nós lembramos de alguma coisa, nós podemos reviver todos os sentimentos que estavam envolvidos quando aquilo aconteceu. E se for alguma coisa que nós não conseguimos aceitar, algo que nós não esperávamos, alguma coisa muito traumática, algo que mudou demais a nossa vida, nós entramos num estado de dor. E essa dor, ela é diária, porque nós sempre revivemos essas lembranças, tentando entender, tentando imaginar se as coisas elas tivessem sido diferentes, como que a nossa vida ela poderia ter se desenvolvido. Então, meio que certos acontecimentos nas nossas vidas, eles servem como gatilho. A separação de um relacionamento, a morte de uma pessoa, quando nós perdemos o emprego, quando nós mudamos de condição financeira. Então, nós estávamos acostumados a viver de um jeito e depois daquele dia, tudo mudou. As coisas que eram como nós gostávamos já não eram mais. Só que, às vezes, a gente acha que tudo isso está acontecendo por aquela razão. Então nós pegamos um fato e nomeamos: olha, você é o culpado, você é o responsável por isso. Mas na verdade, a culpa, sabe de quem que é? É nossa. As coisas não mudam porque elas têm que mudar. Elas mudam porque todo lugar que não tem o Senhor, as coisas acabam saindo do controle. Então a graça de Deus, quando ela sai da nossa vida, a nossa vida se torna o quê? Uma desgraça. Se a luz de Deus está na nossa vida e ela é retirada, o que sobra? A escuridão. E assim também acontece dentro do nosso coração quando nós tentamos colocar outras pessoas no lugar de Jesus. Qual é o nosso propósito? Nós nascemos para ser amados. Quem é o amor? Deus é o amor. Mas se eu não sei que Deus é o amor, eu acho que as pessoas é o amor. Eu acho que o meu filho é o amor, que a minha família é o amor, que as coisas que eu gosto acabam se tornando o amor. E o amor não tem nada a ver com isso, porque o amor é algo espiritual. Então, se eu perco o meu relacionamento, eu perco a minha razão de viver porque eu perdi o amor. Só que você não perdeu nada, porque você nem sabia o que era o amor. Eu não sabia o que era o amor. Eu descobri depois que eu conheci Jesus. Porque antes eu imaginava que o amor era uma pessoa e a minha obrigação era encontrá-lo. Quando a gente não encontra alguém, a gente tenta encontrar o amor na família. E aí você encontra duas pessoas imperfeitas, assim como nós somos imperfeitos. Pensa você hoje, com a quantidade de problemas que você já tem, com o seu psicológico abalado do jeito que é, com o seu caráter explosivo, com o seu jeito que você mesmo às vezes não consegue se aguentar. Ah, você agora vai ter um filho. Vai mudar quem você é por causa de você ter uma outra responsabilidade? Ou isso vai forçar você a ser uma pessoa ainda mais instável? Porque quando a gente tem que cuidar do outro, a gente deixa de cuidar de si mesmo. O tempo que nós tínhamos para nós, agora é o tempo para o outro. E isso sempre é uma escolha. E nem todo mundo está preparado, porque o amor também é uma escolha. Quando nós começamos a servir o Senhor, é a mesma coisa. Só que existe uma diferença. No passado, nós tínhamos todo o tempo do mundo para fazer tudo o que nós gostaríamos de fazer. E qual foi o resultado disso? Dor e sofrimento. Ah, mas teve momentos bons? Teve. Assim como uma fruta podre que você precisa tirar alguma parte para comer. Será que é assim que a vida deveria ser? Que a gente precisa ficar subtraindo as coisas, misturando aquele misto de coisa boa e coisa ruim, para ver o que é bom? Será que é esse?
Será que Deus, quando Ele nos fez, Ele pensou assim? Quando você pensa no Jardim do Éden, você pensa em algo que tem coisas feias no meio de bonito, ou você pensa numa coisa que ela é toda perfeita? As coisas de Deus, elas não são dessa forma que nós imaginamos. É que nós não conhecemos a Deus, por isso nós imaginamos. E resta uma coisa, será que nós podemos mudar aquilo que aconteceu? Será que isso está dentro do nosso poder ou não? Ou será que tem alguém que pode nos ajudar a mudar a nossa história? Se a gente vai lá em Lamentação 3, versículo 19, 24 e 26, a palavra do Senhor, ela diz assim: Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido. Mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs, e como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo que tenho, por isso confio nele. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Lamentações, ele foi escrito depois que Israel já tinha ido para o exílio e estava tudo destruído e tudo tinha mudado. Deus tinha dado a graça pelas pessoas, tinha dado a terra prometida. Quando as promessas de Deus se cumpriram, eles acharam que já não precisavam mais de Deus e começaram a viver as suas vidas e a procurar os seus interesses e adorar outros deuses e esqueceram o Senhor de lado. O Senhor removeu a sua bênção de Israel e as guerras recomeçaram até o ponto que chegaram a destruir todas as coisas. E é no meio disso que nós estamos ouvindo esse lamento. Não é assim que nós fazemos? Nós lamentamos às vezes as coisas. Poxa, mas está tudo diferente, está tudo mudado. E é justamente quando a rotina muda que nós paramos para prestar atenção no que nós fazíamos, ou o que nós fazíamos sem prestar atenção. Quantas vezes não voltamos para casa e não demos valor em ter uma casa? Uma pessoa, ela estava ali sentada na nossa frente na mesa e a gente estava ali no celular ao invés de estar conversando com aquela pessoa. Quantas oportunidades nós não tivemos de amar e ao invés de amar, nós queríamos colocar a culpa sobre as pessoas. As oportunidades, elas sempre estiveram lá. E o futuro, ele sempre modifica tudo. Se você não tem sabedoria, se o Senhor não está com você, talvez você não vá entender, mas você vai poder sentir que as coisas estão diferentes. E quando a graça de Deus está longe de nós, nós sentimos. E olha como ele começa a relatar exatamente como eu comecei o devocional. Eu lembro da minha tristeza e solidão. Lembro, você só sente aquilo que você pensa. Não existe sentimento sem pensamento. Quando você toma um remédio desses que psiquiatra passa, o que ele faz? Um remédio de ansiedade, um remédio de coisa. Ele impede que você pense. Se você não pensa, você não sente. Por isso que você conversa com as pessoas que tomam esse tipo de remédio, parece que elas estão em outro planeta. Porque os pensamentos delas não se conectam mais, então os sentimentos deixam de existir, porém o que nós sentimos é espiritual. E aqui vai ficar bem claro nesses versículos. Então, eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e do sofrimento. Então ele está pensando em alguma coisa do passado, ou ele está refletindo sobre o que está acontecendo no presente, quando ele compara lá com o passado. Lá no passado, o que mudou? A presença de Deus, a graça de Deus e Deus cuidando. E no presente, a desgraça. E o que ele tem sentido? Tristeza, solidão, amargura e sofrimento. Algum desses sentimentos é comum para você? Você pode estar achando que você está triste porque o seu casamento está terminando, ou porque ele terminou, ou porque perdeu o emprego, ou porque você não comprou a coisa que você queria, que você está triste
por causa do seu pai, da sua mãe, porque alguém veio e te disse alguma coisa desagradável, ou porque você não está conseguindo perder peso, ou porque você não está conseguindo fazer alguma coisa, ou porque você não tem ninguém, e aí porque você não tem ninguém, você se sente sozinho, e aí você começa a ficar amargurado, porque você começa a questionar e começa a não ver saída, não ver mudança, e aí você volta lá no passado e vê que o tempo passou, e que o tempo está acabando, e a gente começa sempre a embasar nas coisas, sempre. E o que isso causa? Sofrimento. A depressão é quando a gente só faz isso o dia inteiro, o tempo inteiro. Eu só fazia isso, eu acordava, o meu papel era encontrar culpados e colocar a culpa em alguém, ir buscar alguém, eu não encontrava ninguém, ou quando encontrava a pessoa não era o suficiente, e era isso, e todo dia a mesma reclamação, mesmo lamúrio. E aí você fica ali, você não aguenta mais, você vai lá, bebe, fica muito doido, aí acorda de ressaca no outro dia, aí fica com aquele sentimento de arrependimento, aí daqui um pouco passa, você tenta de novo e passa, tenta de novo e passa, tenta de novo, quando você vê o tempo já tá passando, sai o primeiro cabelo branco, você já não tem mais a mesma disposição, o corpo já não reage mais da mesma maneira, você come as coisas já não faz mais bem do jeito que fazia, e cara, isso vai virando uma bola de neve. Uma bola de neve. Você lembra, questiona, lembra, questiona, lembra, questiona, lembra, questiona, lembra, questiona. Penso sempre nisso e fico abatido. Abatido? Cansado? Sobrecarregado? Você acorda cansado já. Nossa, como eu tô cansado. Porque a tua cabeça ela já não aguenta mais isso. Só que olha que mesmo dentro disso tudo ele entende qual é a razão. Mas a esperança volta quando penso no seguinte, olha, quando penso no seguinte a esperança volta. E o que ele está pensando? O amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Quando ele lembrou de Deus, o que aconteceu? A esperança veio até ele. Então nós precisamos crer que Deus é a solução para que Deus possa começar a atuar nos nossos sentimentos. Por que quando eu abro a palavra de Deus todos os dias, minha vida muda? Porque os meus pensamentos estão no Senhor e a minha fé vai aumentando e o Espírito Santo vem até mim. Olha como quem escreveu essa lamentação, ela entendia muito bem o que estava acontecendo. E não era porque a vida dela mudou. Era porque Deus estava longe. Porque se fosse só isso, ele falava, eu vou mudar para outro lugar, vou arrumar um novo emprego, e aí eu vou ser feliz novamente. Não. Mesmo no meio de toda aquela desgraça, ele encontrou esperança quando ele pensou em Deus. A tua vida hoje pode estar um caos, pode estar de ponta cabeça, virada no giraia. Você pode olhar e achar que não tem mais caminho. Mas o que está faltando na tua vida não é que as coisas voltem a ser, mas que elas sejam totalmente diferentes. Porque antes não tinha Deus, antes não tinha amor, antes não tinha bondade. Então, o amor de Deus ele não tem fim e a bondade de Deus não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. Faz sentido você ser o primeiro a receber o amor e a bondade de Deus quando você acorda 4 horas da manhã para ler a palavra de Deus? Se eles são renovados todas as manhãs, o que nós devemos fazer todas as manhãs? Buscar a presença do Senhor. E o que nós vamos receber? Bondade e amor. Não é muito melhor receber de Deus que ficar esperando que alguém te dê? Você imagina todo dia alguém na tua porta, querendo a tua bondade e o teu amor. Será que todo dia você tá, vou usar uma palavra chula, com saco, para ficar conversando com os outros? Não tá. Tem dias que a gente não quer falar com ninguém porque a gente está perturbado, a gente está machucado. E como é grande a fidelidade do Senhor. Então Deus, ele é fiel. O que isso significa ser fiel? É uma pessoa que você pode confiar. Ele não vai mudar a natureza dele. Ele não vai olhar se você merece ou não. Ele vai continuar sendo quem ele é. Porque quem nós somos não muda quem Deus é. E assim também nós nos tornamos. As circunstâncias não mudam quem nós somos.
pode estar acontecendo o que for. Se os meus pensamentos estiverem no Senhor, eu não vou ficar com tristeza, eu não vou sentir medo, eu não vou sentir amargura, eu não vou sentir ansiedade, não vou sentir nada, porque é Deus que está guardando o meu coração. É como, por que você sente fome? Porque você não comeu. Se você comer regularmente, você vai sentir fome? Não. Assim também é a nossa vida espiritual. Se nós nos abastecermos do Senhor todos os dias, nós não vamos sentir fome. E toda manhã Deus entrega novamente amor e bondade. Você está indo receber? Ou você está deixando para ir lá no final do dia? Eu não estou dizendo que no final do dia não pode, mas eu estou dizendo que deveria ser no começo, no meio e no fim. Da mesma forma que nós nos alimentamos. Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Você acha que você ficar reclamando para os outros vai ajudar alguma coisa? Se você confia em Deus, você sabe que Deus vai fazer. E eu não consigo olhar esse versículo de outra forma e aguardar em silêncio. E a gente quer falar, quer achar um psicólogo, quer achar alguém. Cara, se falar mudasse alguma coisa, a vida de todo mundo já tinha mudado, porque as pessoas falam mais do que o necessário. Então, nos momentos que eu estou em sofrimento, em dor, em angústia, ao invés de eu querer ficar falando, reclamando, encontrando um culpado, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Olha, esse devocional ele faz um grande favor a você. Pelo menos durante quase 30 minutos você fica sem falar nada, só ouvindo. Porque em momentos da nossa vida de dificuldade nós precisamos ouvir. Porque a dificuldade veio porque nós falamos coisas que não deveríamos. Quantas brigas ou quantas coisas não saíram do controle, ou quantas coisas você não se arrependeu pelo que você disse. Se tivesse ficado em silêncio, nada daquilo teria acontecido. O silêncio ele é precioso, quando o que a gente tiver para falar não vem do coração e nem de Jesus. Se a gente continua lá em Isaías 43, versículo 11, 18, 19 e 25, a palavra do Senhor lá diz assim: só eu sou o Senhor, somente eu posso salvar vocês. Mas agora o Senhor diz ao seu povo: não fiquem lembrando do que aconteceu no passado. Não continuem pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Pois agora vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer. E de repente vocês a verão. Preparei um caminho no deserto e farei com que as estradas passem em terras secas. Mas eu mesmo, sou o seu Deus e por isso perdoo os seus pecados e os esqueço. Então o profeta Isaías, ele está dizendo ao povo, um povo rebelde, um povo que tinha se afastado de Deus, um povo que permitiu que a desgraça entrasse na terra de Israel, que o altar ele fosse manchado, que adoraram outros deuses, que esqueceram o Senhor. Você aí às vezes se sente esquecido, ninguém lembra de mim, ninguém... Tenta ver o que Deus faz por nós. Tenta ver como nós agradecemos a Ele. Todo dia tem um prato de comida. Você tem agradecido? Todo dia você tem uma roupa limpa para vestir. Tem uma casa para morar. Tem até uma internet para usar. Um celular, independente se tá bom ou ruim. Mas você tá usando. Tá recebendo esse devocional. Você imaginou se você não tivesse Ele? Como seria a tua vida hoje? Será que teria tido transformação ou não? Às vezes a gente acha que Deus tem uma obrigação conosco e que nós não devemos fazer nada. O meu papel é sentar e o Senhor que venha me amar. Como se o Senhor tivesse que servir o servo. Tua vida serve para quê? Para reclamar? É bom o versículo de cima. Ele nos ensina algumas coisas que talvez sejam tão óbvias que nós não conseguimos nem enxergar. Porque tudo aquilo que é óbvio, sem sabedoria, não se torna óbvio. Mas quando Deus ele chama a atenção para as coisas certas, fala assim, como faz sentido essas coisas? Quem está falando conosco? Só eu, sou o Senhor. Somente eu posso salvar vocês.
Não é o emprego, não é o teu marido voltar, não é tua mulher voltar, não é o teu filho, não é você terminar a faculdade, não é você viver os teus sonhos, não é você mudar de lugar, não é você ganhar mais dinheiro, né, mano? Quem pode te salvar? É Jesus. Porque se você tentar viver os seus sonhos sem Jesus, você vai voltar lá naquele par de cima. Sofrimento, angústia, dor, ansiedade, frustração. E aí você vai achar que é direito ter o bebê todo dia. Sempre vai ter uma festa de peão, vai ter um rodeio, vai ter uma balada, vai ter alguma coisa pra você ir, uma boate, um baile, sempre vai ter. E você acha que você tá indo lá porque você precisa se distrair. Por que você precisa se distrair? Se você estivesse no meio de uma guerra, você ia querer se distrair? Ou não, você ia ficar alerta o tempo inteiro, porque você sabe que se você se distrair, você pode levar um tiro e alguém pode te matar. Será que nós não estamos vivendo uma batalha espiritual? Ou será que ela deixa de existir por algum momento? Ou se ela deixou de existir é porque eu já estou lutando do lado errado? Porque se eu estiver do lado certo, se eu estiver do lado da luz o tempo inteiro, eles vão estar me atacando. Se ninguém te ataca, se tá tudo muito bem por você ser cristão, você não é cristão. Porque as pessoas, elas se levantam contra nós, isso incomoda. Só no começo, porque chega um tempo que, assim como a história de Jó nos mostra, o diabo, ele cansa de nós falar, esse daí já não dá mais certo, porque já se converteu. Mas enquanto você tem dúvida, ele fica. E nós temos uma certeza, quem nos salvou? Foi Jesus. Mas agora o Senhor diz ao seu povo, não fiquem lembrando do que aconteceu no passado. A primeira coisa que Jesus está te pedindo para fazer é o que a frase diz. Tudo aquilo que você não pode mudar, aceita. Aceita. Não fiquem lembrando, porque se você ficar lembrando, o que vai acontecer? Eu lembro da minha tristeza, solidão, amargura e sofrimento. Então, sempre que você ficar tentando viver um tempo diferente do presente, você vai sofrer. Sempre. Sempre, 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 sempre. Sempre. Então Deus está dizendo, esquece, já passou, o que aconteceu, aconteceu, o que eu fiz no passado, eu fiz, porque a gente tem que entender que aquele era o tempo da graça e hoje é o tempo da desgraça. Então, tudo bem, no passado estava, agora não está mais, é daqui para frente. Daqui para frente vai ser como? Pois agora vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer. Logo, uma coisa nova. Não é passado, não é renovo, não é reforma, não é novo, é novo. E eu me atrevo a dizer ainda mais. A nossa vida, ela começa quando Deus entra nela. Quando nós nascemos, a nossa vida não começa. Não é à toa que Jesus disse, olha, vocês precisam nascer de novo, na carne e no espírito. E é quando nós nascemos na carne e no espírito que a nossa vida começa. Porque quando nós vivemos só na carne, só dor, sofrimento, angústia, ansiedade. Dependência emocional, dependência de tudo quanto é tipo, você não sabe o valor da tua vida, não tem felicidade, não tem nada. Mas quando nascemos no Espírito e nós aceitamos o Senhor como nosso Salvador, nós vemos que existem coisas novas acontecendo. E nós vemos, de repente vocês verão, prepararei um caminho no deserto. Nós continuaremos caminhando nos mesmos lugares? Sim. Você vê que Deus não disse, olha, eu vou colocar vocês em uma floresta. Não. É lá naquele lugar de sofrimento, é lá naquele lugar de penúria, é lá naquele lugar onde não tem nada, só tem pó e calor. É lá que eu vou preparar algo para vocês. Você não precisa sair da onde você está para o céu começar na tua vida, para a tua vida ela começar. É lá mesmo que ela vai começar. E farei com estradas que passem em terras secas. A diferença é que o deserto sem um caminho, você vive perdido, você vive vagando. Agora, se existe um caminho no deserto, nós sabemos que quando esse caminho terminar, nós chegaremos em algum lugar. Agora nós temos um destino, nós temos um propósito, nós temos um chamado, nós temos um motivo. Mas eu mesmo sou o seu Deus e por isso perdoo os seus pecados e os esqueço. Então, quando nós nos arrependemos, quando nós nos reconhecemos, quando nós aceitamos que longe de Deus a nossa vida só pode ser um conjunto de erro,
Quando Deus nos perdoa, e nos perdoa através de quem? Através de algum sacrifício? Não, através de Jesus Cristo. Que nós somos perdoados, que a nossa desobediência é perdoada. E quando Deus ele nos perdoa, o que Ele faz? Ele esquece. Então por que você continua lembrando? Por que você continua pensando? Porque você pensa no passado. Você viu por que nós temos a impressão que Deus não nos perdoa? Porque você continua voltando lá no passado. Quando você voltar lá no passado, você volta com Jesus. Só que você vai voltar depois que você conhecer um pouquinho a palavra de Deus. Que aí você vai entender que existia uma batalha espiritual e que espiritualmente você estava morto. E quando nós estamos mortos espiritualmente, nós vivemos pela carne. Não tem outro jeito da gente vencer essa batalha sem Jesus. Não tem como a gente ver sem luz. Por mais que você tenha olhos, você não pode ver. E aí você vai entender que todo aquele conjunto de erro e tudo aquilo que estava lá atrás vai acabar. É algo novo. Então aceita. Já foi, já acabou, já era, já não é mais e tá bom. E o que vier, que venha com Deus, porque sem Deus eu já não quero mais. Seja o que for, procure Deus nas coisas. Se você tiver que arrumar um relacionamento, um trabalho, alguma coisa, mas antes de você querer alguém de Deus, seja alguém de Deus. Tenha intimidade com Deus, coloque Deus no lugar certo. Porque enquanto você trouxer qualquer coisa do teu passado no presente, não vai dar certo. É como se eu te desse um pote de mel e você colocasse sempre uma mosca dentro. Você perde o pote inteiro. Amém? Tudo o que não podemos mudar, só nos resta aceitar. Cristo tem uma nova vida para você. Que o Senhor ele possa tocar o seu coração, que Jesus ele possa participar da sua vida, que você possa aceitar tudo aquilo que você fez e pedir perdão para Deus, se arrependendo de todo o coração, que você entenda que os teus sentimentos são justamente a ausência de Deus. Quando Deus está na nossa vida, Ele é bom. Nós sentimos amor. Quando Ele não está, é sofrimento e dor. Lembra sempre disso. Os teus sentimentos indicam a ausência ou a presença de Deus. E todas as manhãs, Deus derrama amor e bondade. Esteja lá para receber. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia. Senhor, diga o que queres de mim, porque chama tanto o meu nome. Sei que só tenho erros pra te oferecer, pecados que cometi contra os homens. Como vê a luz no que parece morto, mesmo sem merecer, me dá conforto, porque não esquece como eu te esqueci, quando disse pra falar a verdade eu menti. Mesmo assim, declara que tanto me ama e o que quer de mim é me ver feliz. Como não irei pronunciar Pai pra ti, sendo que tudo me dá sem eu pedir. Senhor, diga o que queres de mim, porque chama tanto o meu nome. Sei que só tenho erros pra te oferecer, pecados
pecados que cometi contra os homens. Pai, como vê a luz no que parece morto, mesmo sem merecer, me dá conforto, porque não esquece como eu te esqueci quando disse pra falar a verdade, eu menti. Mesmo assim, declara que tanto me ama e o que quer de mim é me ver feliz. Como não irei anunciar a papai pra ti, sendo que tudo me dá sem eu pedir. Lamento, Deus, mas sei que não sou digno dessa vida eterna do paraíso. Quantas vezes crucifiquei Jesus, quantas vezes não vi a tua luz. Agora peço perdão e toma minha cruz. Mesmo assim, declara que tanto me ama e o que quer de mim é me ver feliz.